Flamengo tem um certo otimismo na negociação para ter o Thiago Almada. O clube se apoia em alguns pontos positivos e eu vou te contar agora quais são eles e também como é que anda essa negociação pela transferência do jogador argentino. O Almada estava disputando a Copa do Mundo pela seleção argentina e foi reserva nessa reta final, no mata-mata, mas aguardava o final da competição para definir o que vai fazer no futuro. A Europa era uma prioridade, segue sendo uma prioridade, e o Flamengo aguarda uma decisão pessoal do jogador para dar de fato continuidade e acertar todos os detalhes dessa transferência. As conversas entre o Flamengo, Atlético de Madrid e o empresário do jogador já estão bastante encaminhadas. O clube já foi construindo isso ao longo dos últimos meses e aguarda de fato uma definição do próprio Almada, que vai tirar aí alguns diazinhos, depois da derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha, para de fato tomar essa decisão. É uma decisão que passa também muito pelo lado pessoal dele, porque com a família, de voltar a morar no Rio de Janeiro, enfim, isso tudo vai ser colocado na balança para o jogador definir de fato o que ele quer. Ele tem uma outra proposta na mesa do River Plate, mas a do Flamengo hoje é a mais atraente para todas as partes envolvidas. E aí o jogador precisa entender se para ele também vai fazer sentido dessa maneira. O primeiro fator positivo para o Flamengo é o valor. O River oferece hoje 20 milhões de euros. E o Flamengo não chega nem aos 28 milhões de euros, mas é um valor mais alto consideravelmente do que o dos argentinos. Por isso, além desse valor mais alto, o Flamengo também coloca condição de pagamento mais atraente para o Atlético de Madrid, ou seja, um valor fixo maior e menos parcelas, além de uma coisa mais confiável, digamos assim, porque o Flamengo fez uma transação recente pelo Samuel Lino, então já tem uma relação boa com o Atlético de Madrid, mais positiva do que o do River Plate, que não conseguiu até o momento apresentar as garantias bancárias e financeiras que o Atlético de Madrid espera. Além disso, o Flamengo também se apoia no projeto. É um clube que disputa títulos e que sabe que o Almada vai ter um papel importante. Hoje o Leonardo Jardim, que é um jogador pro meio campo para ser reserva do Arrascaeta, mas sabendo que vai ser um jogador que vai jogar bastante, porque o Arrascaeta já não consegue mais aguentar fisicamente, esse ritmo tão intenso do futebol brasileiro. Então o Jardim tem esse poder de convencimento ali dentro do Flamengo, sabendo que o Almada vai ter um papel fundamental para esse segundo semestre do ano, para essa segunda metade da temporada do Flamengo. O Flamengo sabe que uma proposta da Europa faria esse cenário mudar um pouco, porque vai pesar para o Almada. A prioridade dele sempre foi permanecer na Europa, então isso ele aguardava justamente a Copa do Mundo para saber se ia aparecer alguma coisa. Até o momento não apareceu, então o Flamengo tem a concorrência mais forte do River Plate mesmo, e essa falta de proposta nesse cenário fez com que o Almada considerasse voltar ao futebol sul-americano. Nesse momento, a decisão está nas mãos do Almada. O Flamengo acredita que assim que o jogador tomar essa decisão, a negociação vai fluir de uma maneira mais rápida, mais simples, porque acredita que todas as pontas estão amarradas nesse sentido. A tendência é que essa resposta venha ainda nessa semana, quando o jogador de fato sentar com os empresários para conversar sobre o futuro e manifestar o que ele quer para esse segundo semestre da temporada. O Atlético de Madrid já admite negociá-lo justamente porque ele não teve tanto espaço lá, está sem espaço, então o Atlético quer recuperar alguma parte do investimento e ver nessa transferência, principalmente para o Flamengo, uma possibilidade de fazer isso. Mas o Flamengo já tem as situações bem encaminhadas para dar esses reforços o quanto antes para o treinador português. E no vídeo de hoje, lógico, a gente vai falar sobre o Mengão em dose tripla. Nos classificamos muito bem na Brasil Soccer Cup, que é equivalente ali ao Brasileirão Sub-16, com 17 gols a favor e apenas um sofrido na fase de grupos, e hoje teremos as oitavas de final, Flamengo versus Ajax. Em relação ao Sub-17, às 4 horas da tarde, Flamengo versus Santos, e já adianto para vocês uma excelente notícia, teremos a transmissão, já eu passo onde assistir esse jogo, e teremos também mais tarde, o horário Premier, Flamengo versus Chapecoense pelo Brasileirão Série A. Jogo valendo ali 3 pontos muito importantes para o Flamengo não se descolar do líder Palmeiras. E além disso, a gente vai falar também sobre a atual situação das negociações entre Zé Lucas e Flamengo, tá? Porque o Cruzeiro ele chegou forte, já eu explico o porquê. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral, mas antes disso, se vocês puderem, deixa o seu like, se inscreva na Fly Geral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E finalmente, rapaziada, após 50 dias sem jogos oficiais, o Flamengo volta a campo num torneio, e esse torneio é o Campeonato Brasileiro. Vamos enfrentar o time da Chapecoense e o Flamengo terá algumas mudanças, para aquele time que a gente viu jogar na intertemporada, uma intertemporada, mamão com açúcar, show de bola da gente poder conferir os jogos, e partidas difíceis para o time do Flamengo. Foram vários adversários com qualidade, entre eles aí o Benfica, o River Plate, e finalizando uma partida contra o Olímpia. O Flamengo entra em campo hoje às 9h30 da noite com transmissão da Rede Globo, e na tabela de classificação
classificação, o Flamengo está na segunda colocação com 34 pontos, o primeiro colocado é o Palmeiras com 41. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, né? E se a gente vencer o nosso jogo que a gente tem de diferença em relação ao Palmeiras, ficaremos com 37 pontos a apenas 4 do líder. Então é fundamental os 3 pontos no jogo de hoje. Jogaremos fora de casa e o Flamengo deve ir a campo, segundo o Globo Esporte, com a seguinte escalação. No gol, goleiro Rossi, lateral direito Varela, na zaga Léo Pereira ao lado do Vitão. Em relação à lateral esquerda, Ayrton Lucas. Na parte de volante, Eric Pulgar junto com Jorginho. Um pouco mais à frente, Samuel Lino, que pra mim, quando a Arrascaeta não puder jogar, o Jardim tem que fazer exatamente o que ele fez agora, colocar o Samuel Lino nessa posição, porque encontramos a posição, na minha opinião, pro Lino. O Plata na frente, Bruno Henrique e o nosso Pedrão. Rapaziada, o Flamengo vai enfrentar um time que com certeza não virá pra cima com tudo. Eles jogarão fechadinhos, esperando aquele contra-ataque maroto, aquela brecha na zaga rubro-negra, que sim, a gente ainda está sofrendo muitos gols em nossas partidas, né? Na intertemporada a gente pôde ver um Flamengo avassalador no ataque, mas deixando muitas brechas na parte de trás. É isso, Flamengo versus Chapecoense. Meu palpite para esse jogo é um humilde 2-1 com muita dificuldade pro time rubro-negro. O palpite de vocês eu aguardo aqui nos comentários e, lógico, bom jogo a todos. E, rapaziada, em relação ao Zé Lucas, vamos atualizar as negociações, até porque o Cruzeiro chegou bem forte com uma proposta que, ao meu ver, é melhor do que a proposta do Flamengo, ok? Vamos lá. A proposta do Flamengo é de em torno de 14 milhões de reais, né? 2,5 milhões de euros fixados, mas em torno de 3 a 4 milhões de euros por metas batidas. E essas metas, elas passam pelo jogador participar do time profissional, né? Então daria no total em torno de 33 milhões de reais, né? Botando assim na ponta do lápis, se a gente for converter os valores. E a proposta do Cruzeiro é a seguinte: do jogador já chegar no time profissional, e não igual a do Flamengo, que ele primeiro chegaria para jogar no Sub-20. Essa proposta do Cruzeiro, ele já indo pro profissional, com valor fixo já de 20 milhões de reais e mais 13 milhões de reais por metas a serem batidas. E por 80% do passe do atleta e não 100%, como é a proposta do Flamengo. Então, a proposta do Cruzeiro realmente, ao meu ver, é melhor, até porque a gente sabe como é difícil o atleta conseguir subir do Sub-20 do Flamengo pro time profissional. A gente já vai vendo vários e vários anos os atletas terem muitas dificuldades de poderem subir pro time principal. Então, a gente fica nessa expectativa, né? Até porque a staff do atleta enxerga que a proposta do Cruzeiro é melhor, mas o atleta, num primeiro momento, gostou muito de ter uma proposta do Flamengo e vislumbrar vestir o vermelho e preto. Então, o que tá pesando realmente, galera, é do atleta já chegar jogando no profissional do Cruzeiro e, em relação ao Flamengo, chegar jogando no Sub-20. Queria muito saber a opinião de vocês, por favor, coloca lá aqui embaixo do vídeo. E, lógico, qualquer atualização sobre essas negociações, quando elas pintarem, a gente traz pra vocês aqui na Fla Geral. E, rapaziada, vou falar sobre a nossa base, tanto Sub-16 quanto Sub-17. Em relação ao Sub-16, a gente terminou ontem a fase de grupos do torneio Brasil Soccer Cup, que é equivalente ali ao Brasileirão da categoria, né? Vários times grandes nesse torneio, como Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos, Vasco, e entre vários outros, né? Bragantino e por aí vai. E a fase de grupos, ela terminou na data de ontem com o Flamengo fazendo 17 gols pró e apenas levando um gol, que foi contra o Rio Branco no jogo de estreia, que foi um jogo bem complicado, né? O Rio Branco é um time tradicional, se eu não me engano eles são da década ali de 30 ou da década de 20, então tem bastante tempo que eles têm esse time e deu muito trabalho sim pro Rubro Negro, que conseguiu vencer esse jogo com o gol do Leonardo no apagar das luzes. Na segunda rodada, pegamos o Friburgo Sport e metemos 10-0, né? Um caminhão de gols. E olha que ainda perdemos algumas chances no começo do jogo. Se a gente tivesse convertido essas chances, com certeza o jogo terminaria tranquilamente em torno de 15-0. Mas o Flamengo venceu por 10 e na data de ontem a gente jogou contra o time do Independente e vencemos por 5-0. Então mandamos muito bem nessa fase de grupos, né? E na partida de ontem, um caminhão de gols bonitos com o José Eduardo, do atacante, também com o William e principalmente com o Davi Fraga, né, que é um meio-campo de muita qualidade. Outros destaques também do time são o William, que é um ponta-direita
bem pequenininho ele, né, pra categoria, só que ele é muito troncudo e consegue vencer as disputas no corpo, geralmente com muita tranquilidade, né, além de ter uma habilidade ímpar para sair driblando. Tem também o Lucas Guedes, entre outros jogadores de muita qualidade, beleza? Então, esse time do Flamengo é um time que tá dando alegria pra nação rubro-negra de poder assistir e ver essa molecada geralmente golear os adversários. Terminamos essa fase de grupos, agora a gente se classificou para as oitavas de final e eu vou mostrar para vocês e passar também cada horário e cada jogo que acontecerá na data de hoje, ok? Abrindo os serviços às 9 horas da manhã, Juventude versus Elion, Vasco versus Rio Branco, também às 9 da manhã, Palmeiras versus Atlético Mineiro às 10h30, né? Jogão de bola, Palmeiras versus Atlético Mineiro, pra mim, é o jogo mais equilibrado dessas oitavas de final. Aí vem às 11 horas da manhã, Goiás versus Cuiabá, 1 da tarde, Bangu versus Petrópolis, 2h30 da tarde, Santos versus Goitacás, e o Santos está invicto. O time do Santos, geralmente, do Santos de base é um time bem complicado. E esse Sub-16, ele também tem muita qualidade. Às 4 horas da tarde, né, eu tô triste pelo horário, porque é o mesmo horário do Sub-17 que vai jogar contra o Santos, né? Mas, por esse torneio Sub-16, a gente vai pegar às 4 horas da tarde o Ajax Macaé. E às 5h30 da tarde, o Bragantino enfrenta o Boa Vista. É isso, rapaziada. Estamos classificados, as partidas estão passando no canal Liga TV e eu também, depois dos jogos, eu mostro uns trechinhos aqui, alguns lances dessas partidas do Flamengo. Estamos fechados em relação ao Sub-16, agora vamos para o Sub-17, jogaremos uma partida muito importante, até porque a gente começou esse torneio, né, o Brasileirão Sub-17, com 3 derrotas e 3 empates nos primeiros 6 jogos. Aí vencemos o Vitória em casa, vencemos o Palmeiras fora, e agora vamos disputar contra o Santos. E que horas que é o jogo? 4 horas da tarde, rapaziada, no mesmo horário que o Sub-16 vai jogar, né? Meu coração ficará dividido, ainda não sei o que eu vou fazer, eu acho que eu vou botar 2 telas para poder ver cada jogo, né? E a gente confere ali os lances das 2 partidas. Flamengo lutando contra o time do Santos, que conforme já adiantei para vocês, tanto no Sub-16 quanto no Sub-17, são grandes bases, né? O Santos tem essa tradição de revelar bons jogadores, mas o Flamengo vai para cima. O jogo é aqui no Rio de Janeiro e teremos a transmissão, né? Como é bom a gente poder ver também o Sub-17. Flamengo TV não transmite mais, mas pelo menos teremos essa partida passando ao vivo no Sport TV. Então, é com vocês, né? Se vocês quiserem ver Flamengo versus Ajax às 4 horas da tarde, vai no YouTube, coloca na Liga TV. E se vocês quiserem assistir Flamengo versus Santos pelo Brasileirão Sub-17, confiram no canal 539 da NET, que é o Sport TV. E só para atualizar para vocês a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Flamengo está na 16ª colocação com 9 pontos. Então, é fundamental a gente conseguir a vitória hoje em cima do time do Santos. É isso sobre a base. Se vocês tiverem alguma observação, por favor, coloque aqui embaixo do vídeo.